Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Professor Darlan está falando com vocês aqui. E hoje a gente vai bater um papo rápido, coisa rápida, até porque o tema é super simples, sobre período de uma função. E quando que uma função é periódica? O que é período de uma função? Da onde que sai isso? Se você tem dúvida ainda sobre o que é uma função? Volta na nossa playlist de funções, que a gente vai explicar tudo lá sobre o que é função, de onde que ela veio, por que que algo acontece tendo em vista uma função. Mas agora a gente vai falar sobre o período de uma função, ok? Você tem dúvida? Acompanha comigo até o final e não esquece de curtir o vídeo se você gostar e seguir o canal, beleza, gente? Muito obrigado, bora lá e vamos estudar. Ok, galera, como eu falei para vocês já, então, esse pedido foi o pedido de um aluno meu muito querido, Luigi. Se você está assistindo aí, Luigi, deixa um comentário aí no vídeo, tá? Sobre uma sequência de aulas, né, que a gente já teve nesses dias, né, que a gente já vem estudando sobre função trigonométrica, função seno, função cosseno, entender por que que uma função é periódica ou não, quando que essa função é periódica ou não, e eu trouxe aqui alguns momentos para a gente poder debater as partes mais importantes aí para poder chegar num consenso do porquê que essa função é periódica ou não. Tá? Antes de falar sobre função periódica e de período, eu vou até retornar aqui com vocês rapidamente, daí fica a tela cheia. É, o que seria período em algo na nossa vida? Período no contexto geral da humanidade como um todo, né? Quando eu falo em período, eu falo de coisas ou situações que ocorrem em determinado momento e retornam, e continuam retornando, e continuam acontecendo. A gente até pode citar como exemplo as fases da Lua, né? A Lua tem um ciclo de fases e ela retorna àquele momento inicial e vai acontecer isso sempre, né? As estações do ano, nós temos lá as quatro estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, primavera. Isso é um período, né? O ano mesmo, a cada 365 dias acontece um novo ano são períodos, né? E, e isso caracteriza a ideia de período. Algumas funções, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, que foram transformadas em funções matemáticas, foram é, modeladas para o conceito matemático, também são funções periódicas e respeitam esse mesmo conceito. Isso é muito utilizado, por exemplo, na medicina, é, quando um paciente está tendo um problema cardíaco, lá, alguma coisa do tipo, existe uma função, e é uma função periódica, que modelou os batimentos cardíacos dele. É muito interessante isso. Daí a gente consegue verificar de que forma que esse paciente, o coração dele está reagindo a determinado tratamento. É muito bacana, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver isso. Nessa primeira aula eu só quero falar sobre função, então vamos função periódica e vamos bater um papo sobre isso, beleza? Então vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Tá lá. Eu trouxe a definição de função para a gente. As funções periódicas, de função periódica, tá, gente? Claro. A função periódica não possui uma lei de formação característica, tá? Até porque ela pode ter um período maior, um período menor, e isso vai variar de acordo com a função que eu tenho, né? E assim por diante. A gente pode dizer, eu vou até marcando aqui, a gente pode dizer que é uma função de reais em reais, tá lá, de reais em reais, ok? Onde eu tenho os reais no eixo X e os reais no eixo Y. Então, ela pode transcorrer qualquer ponto do plano cartesiano de reais em reais. É chamada de periódica se existe um número real positivo t, tal que, para esse símbolo aqui, ó, tá? Todo mundo já está acostumado aí. É o para todo x, então, para todo, vou até escrever aqui. O pessoal tem um pouco de dificuldade com isso, né? Mas é tranquilo, tá? Então, esse aqui é o para todo, ó. É bacana para quando você aprender a fazer essa leitura matemática, porque quando cai o exercício, alguma coisa assim em vestibular, ele mostra, o cara não sabe interpretar o enunciado e acaba bugando lá na hora, né? Aí, aí o cara vem e fala assim, né? Pô, o professor não ensinou isso. Então, vamos ensinando então, né? Vamos falando sobre isso. Tá lá. Para todo x, qualquer número que eu tenha, pertencente, ó, esse é de pertence, né? Isso aqui a gente vai lá em conjuntos numéricos, tá? O domínio da função é f de x é igual a f de x, mas tem onde esse t é o período que eu tenho lá, tá?
Então, para todo x pertencente ao domínio da função, está aqui, para qualquer valor que eu tenha no domínio da função, a função de x é f de x mais o t, que é o período que eu tenho naquele caso. E aqui eu coloquei como exemplo uma função g, tá? G de reais em reais, de período t, e esse t é igual a π, tá? Ó. Então, o que significa isso? Que desde que essa minha função comece, eu vou imaginar nesse momento que ela começa aqui, ó, tá? Ela vai fazer todo esse percurso aqui, vai descer, vai subir e vai terminar exatamente aqui. E a partir daqui, ela vai repetir tudo que já aconteceu. Observa aqui, ó, se eu começasse ela daqui, ó. Ela foi, terminou. Foi, terminou. Ela vai terminar. Ela vai continuar assim infinitamente, tá? É por isso que essa função é chamada de função periódica. No caso, essa função que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, vou até apagar aqui, ó. Essa é a função cosseno, tá? Tá? Que é a função cosseno mesmo? Deixa eu ver. É, função. Não, é metade da função cosseno, tá? Que a função cosseno ela termina em 2π. Então, essa aqui é metade da função cosseno. É a função cosseno encolhida. Depois a gente vai ver na aula de transformações da função, que é a próxima aula depois dessa, tá? Assiste na sequência. Você vai entender os parâmetros da função. O que eu posso mudar em cada ponto da função, que vai fazer ela esticar, encolher, subir, descer, tá? Para poder trabalhar um problema modelado. E aí a coisa fica um pouco mais legal, tá, pessoal? Então, tá lá. Então, acabei de falar para vocês então que o período de uma função é o tempo que se transcorre do início da função, seja o início onde você escolher, tá? Independente de onde você escolher, até o final desse período, dessa função. E a partir desse momento, essa função vai passar a repetir tudo de novo. Tá? Continua repetindo tudo de novo, tá? Então, se eu marcasse o período aqui, ó, percebe que a distância daqui até aqui também é π, ó, né? Olha lá, π sobre 2, 0, π sobre 2. Então, π daqui, onde eu estou no zero, até aqui no final, período igual a π. Eu posso dizer que o período dessa função que eu trouxe para vocês é igual a π. Ok? Tranquilo, né? Isso é bem fácil, tá? Por isso que eu trouxe esse vídeo super rapidinho aqui. Não quero nem me alongar demais nele para ficar uma coisa bem tranquila. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais para não ficar muito pequeno. Ó. Se você tiver com dúvida sobre período da função, dá um pause agora e tenta identificar para essa função que eu acabei de criar aqui, qual é o período da função. Ok? Então, vamos lá, então. Pausou? Voltou? Então, aqui, ó, imagina que essa função está... Eu posso pegar o começo e o final dela onde eu quiser, contanto que eu perceba que ela começa e termina e começa e termina e continua infinitamente. Eu vou marcar aqui no zero para ficar mais fácil o cálculo, tá? Então, o começo dela, para mim, apesar dela começar para lá, eu vou anotar que é aqui no zero. Consegue perceber que ela sobe, vem até o 2 e desce e vai até o 4. Depois, o que ela faz? Ela sobe, vai até o 6 e depois desce e certamente ela vai até o 8. Concorda comigo? Aqui, ó, ela vai do menos 4, sobe, vai até o menos 2 e desce até o 0. Qual o período dessa função? O período dela, ó, período é igual a 4 unidades, tá? Eu tenho a unidade x aqui, ó. Então, nesse caso, o período dela é igual a 4. Certo? Difícil isso? Acho que não, né? Bem tranquilo, bem fácil, só para a gente poder entender o que é o período de uma função, tá bom? Eu trouxe aqui a imagem, tá? Para a gente poder debater um pouco da função seno. Eu vou até aumentar um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar melhor aí na gravação. Pega um pouquinho aqui da minha câmera, né? Puxa ele um pouquinho para cá, tá? Deixa aqui, ó. E aí a gente consegue ver, tá? Podemos dizer que toda função trigonométrica é periódica. Por quê? Porque ela veio do ciclo trigonométrico. Lembra do ciclo trigonométrico? Se você tem dúvida, acessa a aula sobre ciclo trigonométrico também e não fique com essa dúvida lá, tá, pessoal? Grava isso aí e fica tranquilo. Imagina o que acontece. A função seno é a função de reais em reais com f de x igual a seno de x, ok? Quando eu começo no ciclo trigonométrico, eu vou até pegar uma circunferência aqui para a gente poder trabalhar ela, para poder entender rapidinho isso. Ah, aí tem formas... Vou pegar o compasso aqui rapidinho, tá? Esse software que eu uso aqui para poder usar para dar aula é muito legal, tá, pessoal? Se você é professor, se você tem interesse em aprender a utilizar, eu vou deixar o link do, do
um outro canal que eu tenho, que é o MetaClass, tá? Onde eu ensino metodologias, a gente trabalha com esse tipo de função de ferramenta, quando é um canal um pouco mais acadêmico, tá? Que fala um pouco mais sobre, né, ferramentas pedagógicas e tal, tá? Aí eu depois deixo na descrição o link, e para quem quiser entender, lá no MetaClass, tem um pouquinho nesse canal também, que fala um pouco sobre como usar o Open Board e outras ferramentas, tá? Mas aí a gente é um outro assunto. Eu desenhei o ciclo, a circunferência aqui, só para a gente poder fazer um esboço, tá, né, pessoal? Não é o nosso ciclo trigonométrico, tá? É um esboço, eixo X, eixo Y. Eu não quero nem que fique muito perfeito, porque a ideia não é essa nesse momento, tá? A ideia é que fique mais ou menos aqui pra gente. E quando a gente estuda, ó, quando a gente estuda o ciclo trigonométrico, imagina que nesse momento eu estou bem aqui, tá? Esse eixo aqui é o eixo dos senos, tá? Vou marcar aqui, ó, senos, ok? Eixo dos senos. E aqui o eixo dos cossenos, tá? Beleza? Lembrando os quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, foi o que a gente viu nas aulas aí. Perfeito? Nesse momento, eu vou marcar aqui, tá? Eu estou aqui no zero, zero. E aqui, ao mesmo tempo, eu estou aqui no zero, ó, tá? Porque esse é o gráfico da função seno, ok? Seno. Beleza? Tranquilo. Imagina então que eu tenho um ponto imaginário que esse ponto começa a subir aqui, ó, tá? Ele está vindo nessa direção, ó. Começa vindo nessa direção, até que ele chegar aqui, ó. Quando a gente estudou ciclo trigonométrico, a gente viu que aqui é exatamente o 90 graus, né? Ou π sobre 2, ou 90 graus, né? Nesse momento, ó, se eu analisar a coordenada desse ponto, é 0 no x e 1 no y, né? E o y é seno. Então eu tenho 1, né? Então eu estou bem aqui, ó. 1, ok? Ó, o 1 aqui, ó. E esse ponto que eu tenho aqui é o 90 graus, ou π sobre 2, né? Que está marcado bem aqui, ó. Tá aqui, ó, π sobre 2, que é o 90 graus que está aqui em cima. Continuo descendo com esse ponto imaginário, ele vem para cá, ele continua andando para cá, continua andando, até chegar aqui, ó. Ele chega aqui é o 180 graus, ou π, ok? Beleza, desceu, 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 chegou aqui, ó. Observe que nesse momento, ó, como esse ponto ele reflete o que está acontecendo no eixo, ó, né? Ele está andando aqui, mas ele está descendo aqui de novo, ó. Ele chegou aqui no zero, né? Então, nesse momento, em 180 graus, esse ponto que eu tenho é menos 1 no x e 0 no y, que é o zero. Então, o seno é zero, está aqui, ó, zero. Continuo descendo, até chegar aqui, ó, né? Aqui é o 270 graus, ok? Estou bem aqui, ó, que é o 3π sobre 2. E eu vou estar aqui no menos 1. Olha o ponto, esse ponto que está aqui, ele desceu, desceu, até chegar aqui no menos 1. Legal, né? Menos 1. E aí ele vai continuar subindo, subindo, ó, vindo aqui subindo, subindo, até chegar aqui, que é o 360 graus, ou 2π. E ele chegou aqui. Tá aqui, ó, 2π, ó. Que também o seno de 2π é zero. Ali, ó, zero. Essa coordenada é 1 no x e 0 no y. Essa coordenada que eu tenho aqui, ó, né? Percebe que eu dei uma volta no ciclo trigonométrico? Essa volta que eu dei significa um período, certo? Ela deu a volta de um período. Então, qual é o período da minha função seno? Ela começa no zero e vai até o 2π. Então, o período da função seno é 2π. Fácil, né, pessoal? Moleza pra caramba, muito tranquilo. Para a função cosseno, o que que muda? Muda que na função cosseno ela começa do 1 aqui, né? Ó. Eu estou no 1, então eu vou andar nesse eixo que eu tenho aqui, ó. Eu vou andar nesse eixo para lá e para lá, né? Mas o período é o mesmo, porque é uma circunferência, então vai ser 2π para um, 2π para outro. O que vai mudar é o quê? São só as coordenadas, que como o eixo, a função cosseno ela começa no 1, ela vai fazer isso aqui, ó, né? E vai descer e fazer o contrário dessa aqui, ela inverte, né, a função seno, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, na próxima aula de transformações, a função seno e a função cosseno. Beleza? Show? Dúvidas? Acredito que não, né? Acredito que está bem tranquilo por aí, né?
eu retornar aqui. Então, se você conseguiu entender essa parte do período da função, esse desenho do ciclo trigonométrico que eu fiz lá no cantinho, entendeu mais ou menos como que eu consegui desenvolver esse pensamento do período da função, você já está a um bom passo para entender trigonometria a função trigonométrica e entender o ciclo trigonométrico sem ter dúvidas, tá? Mas assim, quando eu vou resolver um problema no vestibular, alguma coisa, esse problema ele não vem assim, calcule a função seno. Não, ele vai vir uma modelagem de alguma situação real, onde eu tenho alguns parâmetros, tá, pessoal? E na próxima aula a gente vai, na próxima aula, na próxima gravação, eu vou estar mostrando para vocês o que altera cada parâmetro e de que forma que a função se comporta, ok? Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e já assiste o próximo vídeo também, tá? Dá uma força aí. Ok? Sou o professor Darlan. E essas aqui são minhas redes, tá, pessoal? Quiser seguir, comentar, bater um papo, conversar comigo, tá? E por final, se você acredita que é importante, se para você, né, buscar informação, conhecer mais, ter uma mente preparada para conseguir novos desafios, e não só em matemática, como em qualquer outra área, qualquer outra disciplina, eu vou deixar na descrição do vídeo um material muito legal sobre preparação da sua mente, né? Um material que ajuda a você é, trabalhar a sua mente para que ela tenha mais facilidade de assimilar e desenvolver certos conteúdos aí, ok? Esse material super em conta, tá lá facinho, baratinho. Clica, acessa pelo link, você tem um desconto especial. E aí você faz um estuda bastante esse material e vamos bater um papo sobre ele. Beleza? Ok? Por hoje é só. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou conversando com vocês. Joia? Abraço, até a próxima.